Olá galera, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Tudo certinho? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre variação de velocidade de motores elétricos, né? E se você está gostando aí, se inscreve no canal, dá um like, compartilha com seus amigos. Se você não está gostando, se inscreve também, dá um dislike e compartilha com os inimigos, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, essa daqui é a equação de velocidade do eixo, né? Esse N aqui representa a velocidade do eixo do motor elétrico. Tá? E a gente tem basicamente três variáveis aqui que a gente pode modificar para alterar a velocidade do motor. A primeira delas é esse S aqui, que a gente chama de escorregamento, né? Normalmente, atualmente, a gente quase não mexe mais nesse S aqui. Tá? Antigamente se faziam partidas usando resistores com rotor bobinado, mas isso praticamente já não é mais usado hoje em dia. O que é o escorregamento? O escorregamento é a diferença de velocidade entre a velocidade do campo magnético, né? O campo magnético não tem peso, não tem atrito, não tem nada, então ele gira na velocidade da rede, da tensão e da corrente elétrica que é aplicado nele. Então é a diferença entre a velocidade do campo magnético e a velocidade real do eixo do motor, né? O eixo, a parte física, mecânica, que tem peso, tem atrito, ela sempre demora um pouco mais e fica atrasada. Então a gente tem a velocidade do eixo diferente da velocidade de giro do campo magnético, certo? Aqui a gente tem a frequência da onda. Então aqui no Brasil é 60 Hz que a gente usa, né? Então a gente vai usar 60 Hz aqui. Se a gente trabalhar com o motor num outro lugar que tem uma frequência diferente, a gente vai colocar aqui um valor diferente. Essa frequência aqui, essa grandeza, né, dessa equação é bastante utilizada para variar a velocidade hoje em dia com os equipamentos que a gente chama de inversor de frequência, né, ou conversor de frequência. Então a gente consegue um controle bastante grande sobre a frequência e aí a gente consegue variar a velocidade, né, acelerar o motor, desacelerar, fazer ele cumprir rampas, né, de aceleração e desaceleração e controlar a velocidade do motor e do processo de uma forma bastante boa, né. E a última grandeza que a gente tem para variar aqui é o número de polos do motor, né. Isso aqui, o número de polos do motor, depende da construção dele. Então a gente tem os motores de indução comuns que eles têm um número de polo fixo, certo? A gente pode ver pela equação que quanto maior a quantidade de polos, mais devagar o motor vai girar, né? Agora existe um tipo de motor, na verdade dois tipos de motores em que a gente consegue fazer a variação dos polos, certo? É o motor da Lander e o motor de dois enrolamentos, né? O motor de dois enrolamentos, basicamente, a gente coloca como se fosse dois motores dentro de uma carcaça só, e aí a gente consegue, ou liga um enrolamento, vai ter um número de polos, uma velocidade, ou liga o outro enrolamento, vai ter outro número de polos e outra velocidade. E o motor da Lander é um tipo de motor em que com um enrolamento só, um conjunto de bobinas, a gente consegue trocar a ligação dele e fazer duas velocidades diferentes, onde que uma velocidade vai ser sempre o dobro da outra. Então eu posso ter no motor da Lander 2 polos ou 4 polos, né? Eu posso ter 4 polos ou 8 polos, e assim por diante. Aqui tem uma forma mais ou menos para explicar como é que o motor da Lander faz isso, né? Então existem duas ligações em que a gente pode ter polos ativos ou polos consequentes. Tá? Então nessa primeira ligação aqui, se a gente olhar, a corrente está entrando por aqui, eu formo a metade, né, uma parte do meu polo norte, a corrente desce aqui, forma a outra parte do polo sul, vem por aqui, forma a segunda parte do polo norte e desce aqui e forma a outra parte do polo sul. Então aqui eu tenho dois polos, né? E desse lado aqui, a corrente sobe aqui, forma um polo norte, desce formando o polo sul, e já sobe aqui, forma outro polo norte e desce formando o outro polo sul. Certo? Então, conforme a gente modifica a ligação do motor,
a gente consegue trocar o número de polos, sendo que é sempre o dobro, né? Um é o dobro do outro. Então a velocidade também vai ser a velocidade o dobro da outra. Onde é que a gente usa esse tipo de motor? Né? Em pontes rolantes, é utilizado em furadeiras de bancada, né? Onde que a gente tem lá um botão de 5 posições, no meio é desligado, para um lado eu tenho 2 velocidades no sentido horário, né? E para o outro lado eu tenho 2 velocidades no sentido anti-horário. Então eu consigo alterar a velocidade da furadeira, por exemplo, da ponte rolante, né? De forma fácil, certo? E sem ter uma ligação muito complexa, né? Ah, mas por que eu não coloco um inversor de frequência? Porque nessas aplicações a gente não precisa de uma aceleração, certo? Normalmente a gente, muitas vezes a gente quer partir com carga, então eu vou fazer basicamente uma partida direta no motor, só com a possibilidade de alterar os polos, né? Aumentar a velocidade, certo? Eu não vou fazer uma aceleração, uma rampa de aceleração, né? Ou desaceleração no motor, não preciso. Então eu não preciso ter um inversor que vai custar um pouco mais e vai aumentar a quantidade de coisas para eu ter que ligar e fazer manutenção. Então o motor da Lander ainda existe em máquinas mais simples, onde eu não preciso de aceleração e desaceleração, simplesmente troca de velocidades, certo? Então, para a velocidade do motor é isso. Obrigado e até a próxima.